Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma história emocionante aqui no canal. Hoje eu trouxe para vocês uma narrativa que vai mexer com o coração de todo mundo. Uma história sobre amor verdadeiro, traição e uma vingança que vai muito além do que qualquer um poderia imaginar. Imaginem só, uma jovem que trabalha como empregada doméstica na casa de um milionário, guardando um segredo no coração há mais de 2 anos. Do outro lado, um homem de negócios que está noivo por conveniência, mas que começa a perceber que talvez o amor verdadeiro esteja bem mais perto do que ele pensava. E no meio disso tudo, uma noiva que descobre esse sentimento silencioso e decide tomar uma atitude tão cruel, tão chocante, que vai mudar o destino de todos para sempre. Eu não vou entregar tudo agora, mas posso garantir que vocês vão presenciar momentos de muita tensão, revelações que vão arrancar lágrimas dos olhos. E um final que vai mostrar que a justiça sempre prevalece quando o amor verdadeiro está em jogo. Tem cenas que vão deixar vocês com o coração na mão, e outras que vão fazer vocês acreditarem ainda mais no poder transformador do amor. Muito obrigado por estarem aqui comigo mais uma vez, por deixarem seus comentários carinhosos que eu leio cada um deles, e por compartilharem nossas histórias com pessoas queridas. Se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias que eu tenho preparadas para vocês. E me contem aqui nos comentários, de qual cidade vocês estão me ouvindo agora. Adoro saber de onde vem tanto carinho e apoio que recebo de vocês. Deixem aí sua cidade e vamos formar essa corrente de amor que une o Brasil inteiro através das nossas histórias. Agora sim, vamos começar nossa história. Preparem o coração, porque o que vocês vão ouvir a seguir é uma jornada que vai da dor mais profunda até a felicidade mais pura. A manhã chegava devagar na mansão dos Almeida, com os primeiros raios de sol atravessando as cortinas de seda da sala principal. Valentina acordava sempre às 5:30 da manhã, não por obrigação, mas porque gostava desse momento de silêncio, quando a casa ainda dormia e ela podia trabalhar em paz. Aos 23 anos, ela já tinha uma rotina bem estabelecida nos 2 anos que trabalhava para a família. Primeiro preparava o café especial do Sr. Ricardo, sempre do jeito que ele gostava, forte, sem açúcar, servido na xícara azul que ela guardava com cuidado especial. Depois organizava a mesa do café da manhã com a louça fina, verificava se as flores do jardim precisavam ser trocadas no vaso da entrada e só então começava a limpeza geral da casa. Diferente de outras casas onde já tinha trabalhado antes, aqui ela se sentia em casa. Ricardo Almeida nunca a tratou como apenas mais uma funcionária. Desde o primeiro dia, quando ela chegou tímida e assustada depois de sair do último emprego, onde a patroa a humilhava constantemente, ele deixou claro que esperava apenas dedicação e honestidade. Valentina, esta casa é grande demais para uma pessoa só cuidar. Você não precisa ser perfeita. Só precisa fazer o seu melhor, tinha dito ele naquele primeiro encontro, e essas palavras ficaram gravadas no coração dela para sempre. Ele nunca gritou, nunca reclamou quando alguma coisa quebrava por acidente, e sempre perguntava se ela estava bem quando percebia que ela parecia cansada. O passado de Valentina não era fácil de lembrar. Órfã desde os 16 anos, quando perdeu a mãe em um acidente de carro, ela teve que aprender a se virar sozinha muito cedo. O pai nunca esteve presente, e a mãe trabalhava tanto para sustentar as duas que mal tinham tempo para conversar. Depois que ficou sozinha, Valentina passou por várias casas, alguns empregos bons, outros nem tanto. Em uma delas, a patroa a fazia trabalhar das 6 da manhã até às 10 da noite, e ainda reclamava que a comida não estava boa ou que o chão não estava brilhando o suficiente. Em outra, o patrão tentava tocar nela sempre que a esposa saía, e ela teve que sair correndo de lá sem nem receber o salário do mês. Quando chegou na casa dos Almeida, ela estava cansada, desconfiada e com medo de mais uma decepção. Mas Ricardo era diferente de todos os outros patrões que ela tinha conhecido. Ele era educado, respeitoso e tinha uma forma de falar que fazia ela se sentir importante. Quando ela preparava uma refeição e ele elogiava, dizendo: "Valentina, essa comida está deliciosa. Você tem um talento especial para isso", ela sentia o coração acelerar de uma forma que não conseguia explicar. Quando ele chegava do trabalho e perguntava como tinha sido o dia dela, demonstrando interesse verdadeiro,
Ela se sentia vista como pessoa, não apenas como empregada. E quando ele sorria, era como se o sol entrasse na casa toda de uma vez só. Com o tempo, Valentina percebeu que estava desenvolvendo sentimentos por Ricardo que iam muito além da admiração profissional. Ela tentou lutar contra isso. Tentou se convencer de que era apenas gratidão por ele ser um bom patrão, mas não conseguia. Quando ele passava pela cozinha de manhã, sempre impecável no terno escuro, com o cabelo ainda úmido do banho, ela tinha que se concentrar para não ficar olhando. Quando ele trabalhava no escritório até tarde e ela levava um café para ele, e suas mãos se encostavam por acaso ao pegar a xícara, ela sentia uma eletricidade que tomava conta do corpo inteiro. E quando ele falava no telefone com a voz grave que ela adorava escutar, ela inventava desculpas para ficar limpando por perto só para ouvi-lo. O problema é que Ricardo era noivo. Verônica Santos tinha aparecido na vida dele há cerca de 8 meses, e o noivado foi anunciado 2 meses depois. Valentina lembrava perfeitamente do dia em que Ricardo chegou em casa e disse para ela, quase como se estivesse se desculpando: Valentina, eu queria que você soubesse primeiro. Vou me casar com a Verônica daqui a alguns meses. Ela conseguiu sorrir e dizer: parabéns, senhor Ricardo. Tenho certeza de que vocês vão ser muito felizes. Mas por dentro, sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos pés dela. Naquela noite, ela chorou no seu quartinho até não ter mais lágrimas e prometeu para si mesma que ia guardar seus sentimentos bem no fundo do coração para sempre. Verônica era tudo o que Valentina não era. Rica, educada em colégios caros, filha de empresários importantes, sempre impecavelmente vestida e maquiada. Ela tinha o tipo de beleza que aparecia nas revistas. Loira, alta, magra, com dentes perfeitos e unhas sempre feitas. Quando estava na casa, falava alto ao telefone sobre jantares em restaurantes caros, viagens para o exterior e roupas de marcas que Valentina nem sabia pronunciar o nome. Era o tipo de mulher que Ricardo merecia, pensava Valentina. Uma mulher da mesma classe social, que podia acompanhá-lo em eventos importantes, que sabia como se comportar no mundo dele. Mas mesmo sabendo que nunca poderia competir com Verônica, Valentina não conseguia parar de cuidar da casa pensando em Ricardo. Ela lavava as camisas dele com cuidado extra, passava ferro como se fosse para alguém especial, preparava as refeições dele pensando no que poderia deixá-lo mais feliz. Quando ele elogiava alguma coisa que ela tinha feito, como o jardim que ela cuidava com tanto carinho, ou o bolo de chocolate que tinha virado sua sobremesa favorita, ela se sentia como se tivesse ganhado o maior prêmio do mundo. Era sua forma silenciosa de demonstrar amor, através do cuidado, da dedicação, da atenção aos detalhes que faziam a vida dele mais confortável. À noite, quando terminava todo o trabalho e se recolhia para seu quarto pequeno, mas aconchegante no fundo da casa, Valentina às vezes se permitia sonhar acordada. Imaginava como seria se fosse ela quem Ricardo esperava chegar em casa, se fosse ela quem ele abraçasse na porta, se fosse ela quem dormisse ao lado dele todas as noites. Mas sempre acordava desses sonhos com o coração apertado, lembrando-se de que isso jamais ia acontecer. Ela era apenas a empregada. Ele era o patrão milionário, e entre eles havia um abismo social que nunca poderia ser atravessado. Mesmo assim, ela não conseguia parar de amá-lo, e havia decidido que ia guardar esse amor em segredo para sempre, como um tesouro que só ela conhecia. Os últimos 3 meses tinham trazido mudanças sutis na rotina da mansão que deixavam Valentina confusa e esperançosa ao mesmo tempo. Ricardo começou a ficar mais tempo em casa, trabalhando no escritório em vez de passar o dia todo na empresa. Ele dizia que estava organizando uns projetos novos e que precisava de mais concentração, mas Valentina percebia que ele arranjava desculpas para aparecer na cozinha enquanto ela preparava as refeições. Valentina, que cheiro bom é esse? Você está fazendo aquele refogado de legumes que eu adoro? Ele perguntava, encostando no balcão e ficando ali conversando enquanto ela cozinhava. Esses momentos deixavam ela nervosa e feliz ao mesmo tempo, porque sentia que havia alguma coisa diferente na forma como ele olhava para ela. Uma manhã, Ricardo apareceu na cozinha mais cedo que o normal, ainda de pijama e com o cabelo bagunçado do sono. Valentina, você já tomou café? Não quero que você trabalhe de estômago vazio, disse ele,
pegando 2 xícaras do armário e servindo café para os dois. Ela ficou sem saber o que fazer, porque nunca tinha tomado café com ele desse jeito, como se fossem amigos. Senhor Ricardo, eu posso tomar depois. Não precisa se preocupar comigo, respondeu ela. Mas ele insistiu. Nada disso, senta aqui comigo. Quero conversar com você sobre uma coisa. Eles ficaram ali por quase 1 hora, conversando sobre as plantas do jardim, sobre os gatos que apareciam na casa, sobre receitas que ela poderia tentar fazer. Ricardo parecia relaxado, sorrindo de uma forma que ela raramente via quando Verônica estava por perto. As visitas de Verônica também tinham mudado de frequência e de tom. Antes, ela vinha à casa mais vezes durante a semana, ficava horas conversando com Ricardo sobre os preparativos do casamento, escolhendo cores para a decoração da festa, discutindo a lista de convidados. Agora, ela aparecia menos, e quando vinha, ficava irritada por qualquer coisa. Ricardo, por que essa empregada está sempre na sala quando eu chego? Ela não tem outras coisas para fazer? Reclamava Verônica, olhando para Valentina com um desprezo que não tentava esconder. Ela não pode ficar espiando nossa conversa. Manda ela ir lavar roupas ou alguma coisa assim. Ricardo sempre respondia de forma educada, mas firme. Verônica, a Valentina trabalha aqui e tem todo o direito de estar em qualquer lugar da casa. Ela não está espiando nada, está trabalhando. A tensão entre Verônica e Valentina ia crescendo a cada encontro. Verônica começou a fazer comentários maldosos sempre que Ricardo saía da sala, como se quisesse deixar claro qual era o lugar de cada uma. Você sabia que empregada que se mete onde não é chamada, geralmente acaba perdendo o emprego? Disse ela um dia, enquanto Valentina organizava os livros da estante. Tem cada uma que pensa que porque o patrão trata bem, pode começar a ter ideias na cabeça. Mas no final, empregada é empregada, e nunca vai ser mais que isso. Valentina fingiu que não ouviu e continuou trabalhando, mas as palavras de Verônica doíam porque mexiam com seus medos mais profundos. Uma tarde, Verônica chegou na casa sem avisar e encontrou Ricardo e Valentina no jardim, rindo juntos enquanto ela contava sobre uma família de gatinhos que tinha aparecido embaixo da árvore de manga. Ricardo estava relaxado, sentado no banco de madeira, e Valentina estava ajoelhada no chão, mostrando onde os gatinhos se escondiam. Senhor Ricardo, olha só como eles são pequeninos. A mãe deve ter trazido eles aqui porque sabe que é um lugar seguro, dizia ela com os olhos brilhando de alegria. Ricardo sorriu daquela forma especial que fazia o coração de Valentina disparar. Você tem um jeito especial com os animais, Valentina. Eles confiam em você. Foi nesse exato momento que Verônica apareceu na porta do jardim e viu a cena. O olhar que Ricardo dirigiu para Valentina naquele momento não passou despercebido por Verônica. Era um olhar carinhoso, cheio de ternura, completamente diferente da forma como ele olhava para ela. Era o olhar de um homem que estava se apaixonando, mesmo sem perceber. Verônica sentiu uma fúria crescer dentro do peito, uma raiva misturada com medo de perder Ricardo para uma simples empregada doméstica. Ricardo, que bom que te encontrei, disse ela, forçando um sorriso e caminhando em direção a eles. Estava te procurando para conversarmos sobre o cardápio do jantar de noivado. Ricardo se levantou rapidamente, como se tivesse sido pego fazendo alguma coisa errada, e Valentina baixou a cabeça e murmurou com licença, antes de se afastar. Naquela noite, Verônica não conseguiu tirar a imagem da cabeça. A forma como Ricardo sorriu para Valentina, a intimidade que havia entre eles, a naturalidade com que conversavam. Ela percebeu que estava perdendo Ricardo para alguém que considerava completamente inferior, e isso era inaceitável. Ricardo, eu acho que vocês estão ficando próximos demais dessa empregada, disse ela durante o jantar. Não acha que seria melhor contratar outra pessoa? Alguém mais adequada para uma casa como a sua? Ricardo parou de comer e olhou para ela com uma expressão que Verônica não soube interpretar. Adequada como, Verônica? A Valentina trabalha muito bem, é honesta, cuida da casa melhor que qualquer outra pessoa que já trabalhou aqui. Não vejo motivo para demiti-la. A resposta de Ricardo deixou Verônica ainda mais irritada, porque ela percebeu que ele estava defendendo Valentina de uma forma que parecia pessoal demais. Não é uma questão de trabalho, Ricardo. É uma questão de limites. Empregada tem que saber qual é o lugar dela. E você está sendo gentil demais. Isso pode dar ideias erradas para ela. Ricardo colocou o garfo no prato
e olhou diretamente nos olhos de Verônica. Que tipo de ideias, Verônica? A única coisa que eu vejo é uma pessoa trabalhadora que trata minha casa com carinho e respeito. Se isso te incomoda, o problema não é dela. O tom firme da resposta de Ricardo fez Verônica perceber que tinha que tomar uma atitude mais drástica. Naquela noite, sozinha em casa, ela começou a planejar uma forma de se livrar de Valentina de uma vez por todas. Verônica passou os próximos dias observando a rotina de Ricardo, esperando a oportunidade perfeita para executar seu plano. Ela sabia que às quartas-feiras ele sempre tinha reunião com os investidores do projeto novo, uma reunião que durava pelo menos 3 horas e acontecia no escritório do centro da cidade. Era o dia ideal para fazer o que tinha em mente. Na quarta-feira seguinte, ela ligou para Ricardo de manhã fingindo estar doente. Amor, não vou conseguir almoçar com você hoje. Estou com uma dor de cabeça terrível. Acho que é melhor eu ficar em casa descansando. Mentiu ela com a voz mais fraca possível. Ricardo, sempre gentil, se ofereceu para cancelar a reunião e ficar com ela. Mas Verônica insistiu que não era necessário. Não, querido. Você tem coisas importantes para resolver. Eu vou ficar bem. É só uma dor de cabeça. Assim que Ricardo saiu para a reunião, Verônica colocou seu plano em ação. Ela passou numa loja de bebidas caras e comprou uma garrafa de uísque escocês de 20 anos, o tipo de bebida que custava mais do que o salário mensal de Valentina. Depois, dirigiu até a mansão dos Almeida com o coração batendo de raiva e determinação. Quando tocou a campainha, Valentina veio atender com aquele sorriso gentil de sempre. Dona Verônica, que surpresa! O senhor Ricardo não está em casa, foi para uma reunião importante, disse ela, abrindo a porta e fazendo um gesto para que Verônica entrasse. Eu sei, querida, respondeu Verônica, forçando um sorriso doce que não chegava aos olhos. Na verdade, vim aqui para conversar com você mesmo. Valentina ficou surpresa com o tom amigável de Verônica, porque ela nunca tinha sido gentil antes. Comigo, dona Verônica? Aconteceu alguma coisa? Perguntou ela, fechando a porta e seguindo Verônica até a sala principal. Não aconteceu nada de ruim. Muito pelo contrário, disse Verônica, tirando a garrafa de uísque da bolsa cara e colocando em cima da mesa de centro. Eu trouxe isso aqui para a gente celebrar. Acho que nós duas começamos com o pé esquerdo e eu quero que sejamos amigas. Afinal de contas, você vai continuar trabalhando aqui depois que eu e Ricardo nos casarmos. Então é melhor termos uma boa relação, não acha? Valentina olhou para a garrafa cara e sentiu um aperto no estômago. Alguma coisa não estava certa, mas ela não sabia exatamente o que. Dona Verônica, eu agradeço a intenção, mas eu não bebo. E além disso, estou trabalhando, disse Valentina, tentando ser educada, mas firme. Verônica riu de uma forma que soou forçada. Ah, que bobagem é essa? Todo mundo bebe um pouquinho de vez em quando. E não é como se o Ricardo fosse chegar agora. Ele vai ficar na reunião a tarde toda. Ela abriu a garrafa e serviu uma dose generosa em 2 copos de cristal que pegou na cristaleira. Vamos, Valentina, só um pouquinho. É uma bebida caríssima. Você provavelmente nunca provou nada parecido na vida. O tom de Verônica tinha uma pitada de desprezo que fez Valentina se sentir pequena e deslocada. Valentina tentou recusar novamente, explicando que realmente não tinha o costume de beber, especialmente durante o trabalho, mas Verônica começou a insistir de forma mais agressiva. Escuta aqui, Valentina, eu estou sendo educada contigo, estou tentando ser amiga, e você está me desrespeitando. Você não pode pelo menos fazer esse pequeno gesto de boa vontade? É só um copinho, não vai te matar. A voz de Verônica foi ficando mais alta e mais ameaçadora, e Valentina percebeu que não tinha escolha. Com medo de causar problemas para Ricardo, ela pegou o copo com a mão tremendo e deu um pequeno gole. O líquido queimou a garganta dela, que nunca tinha bebido nada mais forte que vinho suave em festas de fim de ano. Muito bem, agora estamos falando a mesma língua, disse Verônica, com um sorriso que estava começando a parecer cruel. Bebe mais um pouquinho, vai. Vamos conversar direito, de mulher para mulher. Ela empurrou o copo de volta para as mãos de Valentina e ficou olhando até ela beber mais um gole. O uísque era forte demais para alguém que não estava acostumada, e Valentina já começou a sentir a cabeça rodando um pouco. Dona Verônica, eu acho que já é suficiente. Preciso terminar de organizar a biblioteca do senhor Ricardo. Tentou ela, mas Verônica bloqueou seu caminho. Nada disso. A biblioteca pode esperar.
Agora nós vamos ter uma conversa bem honesta sobre algumas coisas, disse Verônica, enchendo o copo de Valentina novamente. Bebe tudo aí e depois a gente conversa. Quando Valentina hesitou, Verônica segurou o braço dela com força. Eu falei para beber, Valentina. Não me faça repetir. O tom de voz havia mudado completamente, e Valentina percebeu que estava em uma situação perigosa. Com medo do que poderia acontecer se continuasse recusando, ela bebeu mais um gole, depois outro, até o copo ficar vazio. A sala começou a girar ao redor dela, e ela se sentou pesadamente no sofá, tentando manter o equilíbrio. Foi quando a máscara de Verônica finalmente caiu por completo. Muito bem, querida. Agora que você está mais relaxada, vamos conversar sobre o seu futuro nesta casa, disse ela, com uma risada que não tinha nada de alegre. Você realmente pensou que eu não ia perceber? Pensou que eu era burra? Eu vi a forma como você olha para o meu noivo, Valentina. E pior, eu vi como ele olha para você. Valentina tentou se levantar, mas a cabeça estava rodando muito e ela mal conseguia se equilibrar. Dona Verônica, eu não sei do que a senhora está falando, murmurou ela, com a voz pastosa por causa da bebida. Não finge de desentendida comigo, sua vagabunda, gritou Verônica, e de repente deu um tapa violento no rosto de Valentina. O som ecoou pela sala, e Valentina levou a mão ao rosto chocada e dolorida. Você pensou que podia roubar meu noivo? Uma empregadinha qualquer, sem família, sem dinheiro, sem educação? Você não é nada, Valentina. Nada. Verônica estava com o rosto vermelho de raiva, os olhos brilhando de ódio. Ela deu outro tapa, mais forte que o primeiro, fazendo Valentina cair de volta no sofá. A bebida tinha deixado Valentina confusa e lenta para reagir, e ela mal conseguia se defender dos ataques de Verônica. Por favor, dona Verônica, pare com isso, implorava ela. Mas Verônica estava fora de si. Não, não vou parar. Você precisa aprender qual é o seu lugar, gritava ela, puxando os cabelos de Valentina com força e dando mais tapas. Você é uma empregada, uma ninguém. Como você teve coragem de tentar seduzir meu noivo? Como teve coragem? Valentina estava chorando e tentando se proteger, mas os reflexos estavam lentos demais por causa do álcool. Ela se sentia indefesa, humilhada e com muito medo. Verônica estava em um estado de fúria total, rindo histericamente entre os ataques. Olha só para você agora. Olha como você é patética. Você pensou que um homem como Ricardo podia se interessar por uma coisa como você? Ele só está sendo educado, porque foi criado para ser gentil com os empregados. Mas no fundo, ele sabe muito bem que você não é nada mais que uma criada. Ela continuava batendo em Valentina, que estava cada vez mais machucada e desorientada. O rosto de Valentina estava vermelho dos tapas, os cabelos desarrumados, e ela mal conseguia manter os olhos abertos. A sala cheirava a uísque, porque Verônica tinha derrubado a garrafa durante a confusão. Foi nesse momento exato que a porta da frente se abriu. Ricardo tinha esquecido o celular em cima da mesa do escritório e voltou para buscar, porque estava esperando uma ligação importante sobre a reunião. Quando ele entrou na sala, a cena que viu o deixou completamente chocado. Verônica estava em pé, com o cabelo desarrumado e o rosto vermelho de tanto gritar, rindo de uma forma histérica e assustadora. No sofá, Valentina estava encolhida, visivelmente machucada, com o rosto marcado de tapas e claramente embriagada contra sua vontade. O cheiro de álcool estava forte no ar e havia cacos de vidro espalhados pelo chão onde a garrafa tinha quebrado. — Que diabos está acontecendo aqui? Gritou Ricardo, correndo para o meio da sala. Quando Verônica se virou para ele, ainda com aquele sorriso cruel no rosto, Ricardo sentiu uma raiva que jamais tinha experimentado na vida. — Verônica, o que você fez com ela? Ele se ajoelhou ao lado de Valentina, que mal conseguia focar os olhos nele. — Senhor Ricardo, murmurou ela, confusa e assustada. Ela me obrigou. Eu não queria beber. Ricardo olhou para as marcas vermelhas no rosto de Valentina e depois para Verônica, que ainda estava ali parada como se não tivesse feito nada de errado. — Verônica, saia da minha casa agora mesmo! Gritou Ricardo com uma fúria que fez as paredes da sala tremerem. Ele nunca tinha falado desse jeito com ninguém na vida, mas vendo Valentina naquele estado, machucada e assustada, uma raiva primitiva tomou conta dele. — Saia daqui antes que eu chame a polícia. Você me enoja, Verônica, me enoja profundamente. Verônica tentou argumentar,
dizendo que estava apenas colocando a empregada no lugar dela, mas Ricardo não queria ouvir nenhuma palavra que saísse da boca dela. Eu falei para sair. Nosso noivado acabou agora mesmo. Não quero mais ver você nem pintada de ouro. Ele apontou para a porta com tanta firmeza que Verônica percebeu que não havia nada que pudesse falar para mudar a situação. Ela saiu da casa batendo a porta, gritando que ele ia se arrepender de escolher uma empregada no lugar dela. Assim que Verônica saiu, Ricardo se voltou completamente para Valentina, que estava tremendo no sofá, tentando entender o que tinha acontecido. O álcool estava fazendo ela se sentir muito mal, com náusea e tontura, e as dores dos tapas estavam começando a ficar mais intensas. Valentina, olha para mim, disse Ricardo, se ajoelhando na frente dela e segurando delicadamente o rosto dela para examinar os ferimentos. Eu sinto muito, muito mesmo. Isso nunca deveria ter acontecido. É culpa minha. Eu deveria ter percebido do que ela era capaz. A voz dele estava embargada de emoção e Valentina podia ver lágrimas se formando nos olhos dele. Senhor Ricardo, eu não queria beber, murmurou Valentina, com a voz pastosa e os olhos cheios de lágrimas. Ela disse que a gente ia ser amigas, que queria celebrar. Eu tentei recusar, mas ela ficou agressiva. Disse que eu estava sendo mal educada. Eu não queria causar problemas para o senhor. As palavras saíam com dificuldade, e ela estava claramente em estado de choque. Ricardo sentiu o coração se partir, vendo ela tentar se justificar, mesmo sendo a vítima. Valentina, você não tem culpa de nada. Nada disso é culpa sua. Eu vou cuidar de você agora, está bem? Vou cuidar dos seus ferimentos e vou ficar aqui até você ficar bem. Ricardo foi até o banheiro buscar o kit de primeiros socorros e voltou com algodão, água oxigenada e pomada para os hematomas. Isso vai arder um pouquinho, avisou ele, limpando delicadamente os cortes pequenos que os anéis de Verônica tinham deixado no rosto de Valentina. Ela fez uma careta de dor, mas não reclamou. Senhor Ricardo, o senhor não precisa fazer isso. Eu posso me cuidar sozinha, disse ela, tentando pegar o algodão da mão dele. Nem pensar, respondeu Ricardo com firmeza. Você está machucada por minha causa, porque eu trouxe aquela mulher para a nossa vida. É responsabilidade minha cuidar de você agora. Enquanto Ricardo cuidava dos ferimentos dela, Valentina se sentia confusa por causa da bebida, mas também tocada pela delicadeza com que ele a tratava. Ninguém jamais tinha cuidado dela desse jeito, com tanta atenção e carinho. Senhor Ricardo, o senhor é muito bom para mim, disse ela, com os olhos marejados. Sempre foi. Desde que cheguei aqui, o senhor me trata como se eu fosse importante, como se eu fosse gente de verdade. Eu nunca vou esquecer isso. A bebida estava deixando ela mais emotiva e menos controlada, e as palavras saíam do coração sem filtro. Valentina, você é importante, disse Ricardo, parando de cuidar do ferimento e olhando diretamente nos olhos dela. Você sempre foi importante para mim, muito mais importante do que deveria ser. As palavras tinham saído sem ele perceber, e agora estava tarde para voltar atrás. O álcool estava fazendo Valentina interpretar tudo de forma mais intensa, e ela sentiu o coração acelerar perigosamente. O que o senhor quer dizer com isso? Perguntou ela, tentando focar o olhar nele apesar da tontura. Antes que Ricardo pudesse responder, Valentina se sentiu dominada por uma mistura de álcool, emoção e alívio por ter sido salva por ele. Sem pensar nas consequências, ela se jogou nos braços dele, abraçando o pescoço dele com força. Homem cruel, murmurou ela contra o peito dele, chorando. Eu gosto tanto de você, tanto tempo guardando isso sozinha. Mas veja o que sua noiva fez comigo. Veja como ela me machucou por causa desses sentimentos. As palavras saíram entrecortadas pelo choro e pela bebida, mas cada uma delas atingiu Ricardo como um tiro no peito. Ricardo ficou paralisado por um momento, sentindo o corpo pequeno e trêmulo de Valentina contra o seu, ouvindo a confissão que ele jamais esperou escutar. Valentina, começou ele, mas percebeu que ela tinha desmaiado nos braços dele, esgotada pela mistura de álcool, trauma e emoção. Ele ficou ali segurando ela por alguns minutos, processando o que tinha acabado de ouvir. Ela gostava dele, realmente gostava, e não era apenas admiração profissional. Todo esse tempo, ela tinha guardado os mesmos sentimentos que ele vinha tentando negar para si mesmo. Com cuidado, Ricardo pegou Valentina no colo e a carregou para o quarto dele,
porque era o mais próximo e tinha uma cama confortável onde ela pudesse se recuperar. Ele a deitou delicadamente na cama, tirou os sapatos dela e cobriu com um cobertor leve. Depois ficou ali ao lado, observando o rosto dela adormecida, vendo os hematomas que iam aparecer no dia seguinte, sentindo uma mistura de culpa, raiva e algo que ele estava começando a reconhecer como amor verdadeiro. Durante a madrugada, Ricardo não conseguiu dormir nem por um minuto. Ele montou guarda ao lado da cama, verificando se Valentina estava respirando bem, colocando compressas frias nos hematomas quando ela gemia de dor durante o sono, segurando a mão dela quando ela parecia ter pesadelos. Em algum momento da noite, quando ela estava suando muito por causa do álcool, ele percebeu que as roupas dela estavam encharcadas de suor e uísque que Verônica tinha derramado nela durante a confusão. Com muito cuidado e respeito, Ricardo trocou as roupas de Valentina, colocando uma das camisas limpas dele nela e cobrindo os olhos durante todo o processo para preservar a dignidade dela. Ele queria cuidar dela da forma mais respeitosa possível, mostrando que jamais se aproveitaria da situação de vulnerabilidade em que ela se encontrava. Quando terminou, sentou numa cadeira ao lado da cama e ficou velando o sono dela até o amanhecer. Valentina acordou no final da manhã seguinte com uma dor de cabeça terrível e uma confusão total sobre onde estava e o que tinha acontecido. Quando abriu os olhos e viu que estava no quarto de Ricardo, vestindo uma camisa que claramente era dele, entrou em pânico. "Meu Deus, onde eu estou? O que aconteceu comigo?" disse ela, tentando se sentar na cama e sentindo o mundo girar ao seu redor. A ressaca estava forte e as memórias da noite anterior estavam confusas e fragmentadas. Ricardo, que estava dormindo sentado na cadeira, acordou imediatamente com a voz dela. "Valentina, calma. Você está segura, está tudo bem", disse ele, se aproximando da cama com cuidado. "Você lembra do que aconteceu ontem? A Verônica te forçou a beber e te machucou. Eu trouxe você para cá para cuidar melhor dos seus ferimentos." Quando Valentina levou a mão ao rosto e sentiu a dor dos hematomas, as memórias começaram a voltar aos poucos. A bebida forçada, os tapas, a fúria de Verônica e depois... "Senhor Ricardo, eu falei alguma coisa ontem. Eu lembro de ter abraçado o senhor, mas não lembro do que falei", perguntou ela, mortificada de vergonha. "E por que estou usando sua camisa? Onde estão minhas roupas?" O pânico estava crescendo no peito dela, porque não conseguia lembrar de tudo e estava com medo de ter feito alguma coisa inadequada. Ricardo se sentou na beirada da cama, mantendo uma distância respeitosa, e explicou tudo com calma e paciência, desde a troca de roupa por motivos de higiene, até as palavras que ela tinha dito antes de desmaiar. "Valentina, você falou que gostava de mim", disse Ricardo com delicadeza, observando a reação dela. "E eu preciso te dizer que fico muito feliz em saber disso, porque eu também tenho sentimentos por você, há muito tempo." As palavras dele fizeram Valentina arregalar os olhos, ainda processando se estava ouvindo direito ou se era efeito da ressaca. "Senhor Ricardo, o senhor não precisa dizer isso só para me fazer sentir melhor sobre ontem", murmurou ela, baixando o olhar envergonhada. "Eu entendo se o senhor quer me dispensar depois da vergonha que eu passei. Não vou criar problemas. Vou procurar outro emprego." Ricardo interrompeu ela, pegando delicadamente a mão dela. "Valentina, olha para mim. Eu jamais mentiria sobre uma coisa dessas. Eu realmente tenho sentimentos por você. Sentimentos que venho tentando negar há meses porque achava que era errado, que era impossível." Nos dias que se seguiram, a dinâmica entre eles mudou completamente. Ricardo cancelou oficialmente o noivado com Verônica, mas ainda não tinha contado para a família sobre os verdadeiros motivos. Ele começou a trabalhar mais de casa, dizendo para os pais que estava desenvolvendo um projeto que precisava de mais concentração. Na verdade, ele queria ficar perto de Valentina para cuidar da recuperação dela e para explorar os sentimentos que agora estavam abertos entre os dois. Toda manhã ele preparava um café especial para ela, perguntava como estava se sentindo e insistia para que ela descansasse mais do que trabalhasse. Valentina se recuperava lentamente dos ferimentos físicos, mas a mudança no tratamento de Ricardo a deixava confusa e esperançosa ao mesmo tempo. Ele começou a trazer flores do jardim para colocar na mesinha do quarto dela, sempre com um bilhetinho dizendo: "Para alegrar seu dia", ou "Espero que esteja se sentindo melhor".
Quando ela tentava fazer o trabalho pesado da casa, ele aparecia para ajudar, dizendo que não queria que ela se esforçasse demais enquanto estava se recuperando. Senhor Ricardo, eu já estou bem, posso trabalhar normalmente, insistia ela, mas ele sempre respondia: nada disso, você ainda precisa descansar. E além disso, gosto de fazer essas coisas com você. Uma tarde, enquanto Valentina preparava um bolo de chocolate que tinha virado a sobremesa favorita de Ricardo, ele apareceu na cozinha e ficou observando ela trabalhar. Você tem uma forma especial de fazer tudo com carinho, comentou ele, encostado no balcão. Até o jeito como você mistura a massa parece feito com amor. Valentina sentiu o rosto esquentar com o elogio. É porque eu faço pensando na pessoa que vai comer, respondeu ela sem pensar, e depois ficou vermelha percebendo o que tinha falado. Quer dizer, eu sempre tento fazer o melhor possível para quem mora na casa. Ricardo sorriu daquela forma que fazia o coração dela disparar. Eu sei exatamente o que você quis dizer, Valentina. E eu fico feliz sabendo que você pensa em mim quando cozinha. À noite, depois que ela terminava todo o trabalho, Ricardo começou a convidá-la para conversar na sala ou no jardim, quando o tempo estava agradável. Ele contava sobre as pressões da família para se casar logo, sobre como sempre se sentiu obrigado a seguir o caminho que os pais traçaram para ele, sobre como se sentia sozinho, mesmo estando sempre rodeado de pessoas. Meus pais arranjaram esse noivado com a Verônica porque a família dela tem negócios que interessam ao meu pai, explicou ele uma noite, enquanto caminhavam pelo jardim sob a luz da lua. Eu nunca tive escolha de verdade sobre com quem me casar, sobre como viver minha vida, até você aparecer e me mostrar o que é sentir alguma coisa real por alguém. Valentina também começou a se abrir sobre seu passado, contando sobre a solidão depois que a mãe morreu, sobre os empregos ruins que teve antes de chegar na casa dele, sobre como sempre se sentiu invisível no mundo. Eu cresci pensando que gente como eu não merece sonhar muito alto, disse ela brincando com as flores do canteiro enquanto conversavam. Sempre achei que meu lugar era cuidar da vida dos outros, fazer eles felizes, sem esperar nada em troca. Até começar a trabalhar aqui e sentir pela primeira vez que alguém me via como pessoa de verdade. Ricardo parou de andar e segurou o braço dela delicadamente. Valentina, você merece tudo de bom que a vida pode oferecer. Você é a pessoa mais especial que eu conheço. Uma noite de chuva forte mudou tudo entre eles. Valentina estava na cozinha terminando de lavar a louça do jantar, quando a luz acabou por causa de uma queda de energia. Ricardo apareceu com velas e lanternas, ajudando a iluminar a cozinha. Deixa eu te ajudar a terminar isso no escuro, disse ele, pegando um pano de prato para enxugar a louça que ela lavava. Eles trabalharam lado a lado em silêncio, ouvindo o barulho da chuva lá fora, compartilhando um momento de intimidade simples, mas profunda. Quando terminaram, eles ficaram ali parados um de frente para o outro, com apenas a luz fraca das velas, iluminando o rosto dos dois. Valentina, disse Ricardo com a voz mais baixa, posso te falar uma coisa? Ela assentiu, sentindo o coração acelerar. Eu nunca me senti tão bem ao lado de alguém como me sinto ao seu lado. Você me faz querer ser uma pessoa melhor, me faz acreditar que existe algo mais importante na vida do que dinheiro e negócios. Ele se aproximou um pouco mais e ela podia sentir o perfume dele, podia ver os olhos dele brilhando na luz das velas. Eu também me sinto assim, sussurrou ela. O Senhor me faz sentir que eu tenho valor, que meus sentimentos importam, que eu posso sonhar com coisas que sempre achei impossíveis. Ricardo levantou a mão e tocou delicadamente o rosto dela, passando o polegar sobre uma pequena cicatriz que ainda restava dos ferimentos. Eu odeio saber que você sofreu por minha causa, murmurou ele. Se eu tivesse percebido antes o tipo de pessoa que a Verônica era, nada disso teria acontecido. Valentina colocou a mão sobre a mão dele. Não foi culpa sua. E talvez tenha sido necessário acontecer para a gente chegar até aqui, para os nossos sentimentos ficarem claros. Eles estavam tão próximos que quase se beijaram, mas Valentina se afastou no último segundo, ainda com medo das consequências. Senhor Ricardo, eu tenho medo, confessou ela, abraçando o próprio corpo. Tenho medo de que isso seja só um momento, que amanhã o senhor acorde e perceba que eu não sou suficiente para você, que a diferença entre nós é grande demais. Ricardo pegou as duas mãos dela nas suas. Valentina, escuta o que eu vou te dizer.
Eu jamais me senti tão certo de alguma coisa na minha vida. Você não é só suficiente para mim. Você é perfeita. Você me ama de verdade, não pelo meu dinheiro ou pelo meu status, mas por quem eu sou. Isso é mais valioso que qualquer coisa no mundo. Ele respirou fundo e continuou. Eu sei que nossa situação é complicada. Sei que a sociedade vai julgar. Sei que minha família vai ter dificuldade para aceitar no primeiro momento. Mas eu não me importo com nada disso. O que importa é o que eu sinto por você e o que você sente por mim. Valentina sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu te amo, Ricardo, disse ela, usando o nome dele sem o senhor pela primeira vez. Eu te amo tanto que dói no peito, mas tenho tanto medo de estragar tudo. Ricardo a puxou para um abraço apertado. Você não vai estragar nada. Nós vamos enfrentar tudo juntos, um passo de cada vez. Eu prometo que vou te proteger, que vou fazer valer a pena você ter confiado em mim. Naquela noite, eles ficaram conversando até muito tarde, planejando como iam lidar com a situação, como iam contar para a família de Ricardo, como iam construir um relacionamento real, apesar de todas as dificuldades. Pela primeira vez na vida, ambos se sentiam completos, como se tivessem encontrado a pessoa que estava faltando para fazer sentido de tudo. Amanhã eu vou falar com meus pais sobre nós, decidiu Ricardo. Não quero mais esconder o que sinto. Quero que todo mundo saiba que você é a mulher que eu amo e que pretendo passar minha vida ao seu lado. Na manhã seguinte, Ricardo acordou com uma determinação que jamais tinha sentido na vida. Ele sabia que tinha que tomar uma decisão definitiva sobre seu futuro, e essa decisão envolvia proteger Valentina e assumir publicamente seus sentimentos por ela. Mas não queria simplesmente cancelar o noivado com Verônica de forma discreta, como seria esperado em seu meio social. Ele queria que todos soubessem exatamente que tipo de pessoa Verônica era e por que ele a desprezava. Durante o café da manhã, enquanto Valentina preparava torradas e café fresco, ele compartilhou sua ideia com ela. Valentina, eu quero fazer um jantar aqui em casa na próxima semana. Vou convidar minha família e a família da Verônica, disse ele, observando a reação dela. Valentina parou de cortar frutas e olhou para ele com preocupação. Ricardo, você tem certeza disso? Talvez seja melhor resolver as coisas de forma mais calma. Conversar primeiro com seus pais em particular. Ricardo balançou a cabeça. Não, Valentina. Eu quero que todos saibam a verdade sobre o que aconteceu aqui, sobre o que ela fez com você. Não posso deixar passar em branco a forma como ela te agrediu. E além disso, ele pegou a mão dela. Quero que todos saibam que você é a mulher que eu escolhi para amar. Não quero mais esconder isso. O tom firme de sua voz mostrava que ele já tinha tomado a decisão, mas Valentina ainda estava apreensiva com o que isso poderia significar para os dois. Durante os próximos dias, Ricardo começou a organizar cada detalhe do jantar. Ele ligou para seus pais, para os pais de Verônica e até mesmo para Verônica, convidando todos para um jantar importante na próxima quinta-feira. Tenho algumas coisas importantes para discutir sobre nosso futuro, disse ele ao telefone para o pai de Verônica, mantendo um tom formal e dando a impressão de que ia anunciar uma data para o casamento. Verônica ficou eufórica, achando que Ricardo tinha mudado de ideia depois de alguns dias para pensar, e aceitou o convite imediatamente. Eu sabia que você ia perceber que aquela empregada não valia a nossa briga, disse ela pelo telefone, mas Ricardo apenas murmurou algo vago e desligou. Enquanto isso, Valentina estava cada vez mais nervosa com o que podia acontecer durante o jantar. Ela conhecia bem a família de Ricardo. Sabia que eles tinham expectativas muito altas sobre com quem ele deveria se casar, e tinha medo de que a rejeição deles fosse muito dolorosa para ambos. Ricardo, e se seus pais não aceitarem nossa relação? E se eles exigirem que você escolha entre eles e mim? Perguntava ela, enquanto ajudava a planejar o cardápio do jantar. E se eles me demitirem e me proibirem de voltar aqui? Ricardo sempre a tranquilizava, dizendo que enfrentaria qualquer consequência, que o amor deles era mais importante que qualquer opinião externa. Uma tarde, Ricardo saiu para resolver uma questão importante que estava mantendo em segredo. Ele foi até a joalheria mais elegante da cidade, aquela onde sua família sempre comprava peças especiais para ocasiões importantes. Queria escolher um anel de noivado para Valentina, algo que fosse bonito, mas que também representasse o amor verdadeiro que sentia por ela. Eu quero alguma coisa especial,
mas não muito ostensiva, explicou para o vendedor. É para uma mulher que valoriza mais o significado do que o valor da joia. Ele escolheu um anel delicado com um diamante solitário, simples mas elegante, que ficava perfeito para a personalidade de Valentina. Quando voltou para casa com o anel guardado na gaveta de sua escrivaninha, Ricardo se sentiu ansioso e feliz ao mesmo tempo. Ele tinha planejado pedir Valentina em casamento na frente de todos durante o jantar, depois de expor Verônica e deixar claro que seu coração pertencia a outra pessoa. Será que estou fazendo a coisa certa? Perguntou para si mesmo, olhando para o anel pela 10ª vez naquele dia. Mas quando via Valentina trabalhando pela casa, cuidando de tudo com tanto carinho, sorrindo para ele com aquela doçura que derretia seu coração, ele sabia que estava tomando a decisão mais acertada de sua vida. Os preparativos para o jantar foram intensos. Valentina insistiu em preparar tudo sozinha, desde a decoração da mesa até o cardápio completo. Eu quero que tudo esteja perfeito, dizia ela, organizando a cristaleria e a prataria com cuidado especial. Se vou estar no centro dessa situação, pelo menos quero mostrar que sei fazer meu trabalho direito. Ricardo tentava ajudar, mas ela insistia que queria fazer tudo do seu jeito. Era a forma dela de se preparar psicologicamente para o que estava por vir, mantendo-se ocupada para não pensar demais nas possíveis consequências daquela noite. Durante esses dias de preparação, Verônica ligava constantemente para Ricardo, tentando se reconciliar completamente. Amor, eu sei que exagerei com aquela empregada, dizia ela com voz melosa. Mas foi só porque eu estava com ciúmes de você, porque te amo muito e não suporto a ideia de perder você. Prometo que vou tratar ela melhor daqui para frente. Ricardo ouvia tudo em silêncio, sentindo nojo do cinismo de Verônica, que chamava a agressão brutal que fez em Valentina de exagero. Ele respondia sempre de forma vaga. Vamos conversar no jantar, Verônica. Lá eu vou esclarecer tudo. Na noite anterior ao jantar, Ricardo e Valentina tiveram uma conversa séria sobre o que poderia acontecer. Eles estavam sentados no jardim, no mesmo banco onde tinham conversado sobre os gatinhos no dia em que Verônica os viu juntos. Valentina, eu quero que você saiba que não importa o que aconteça amanhã, eu não vou mudar de ideia sobre nós, disse ele, segurando a mão dela. Mesmo que minha família não aceite no primeiro momento, mesmo que seja difícil no começo, eu não vou desistir de você. Valentina suspirou, olhando para as estrelas. Eu só quero que você não se arrependa depois. Sua família é importante para você, e eu não quero ser a causa de uma briga entre vocês. Escuta uma coisa, disse Ricardo, virando o corpo para ficar de frente para ela. Minha família vai entender com o tempo que você é a melhor coisa que já aconteceu comigo. Eles vão perceber que você me faz feliz de uma forma que nunca fui antes, que você traz luz para a minha vida. E se eles não conseguirem ver isso imediatamente, vou ter paciência até que vejam. Mas não vou abrir mão da nossa felicidade por causa de preconceitos ou convenções sociais. Ele beijou a mão dela delicadamente. Amanhã vai ser o primeiro dia da nossa nova vida juntos. Você está pronta? Valentina olhou para o homem que amava, para aquele rosto bonito e honesto que tinha se tornado o centro do seu mundo, e sentiu uma coragem crescer dentro do peito. Estou pronta, Ricardo. Estou pronta para enfrentar qualquer coisa ao seu lado. Eles ficaram ali no jardim até tarde da noite, planejando cada detalhe do que iriam falar, como iriam se comportar, como iriam lidar com cada reação possível. Quando finalmente entraram para dormir, ambos sabiam que suas vidas iriam mudar para sempre no dia seguinte e que não havia mais volta. Na manhã do jantar, Ricardo acordou cedo e foi até a gaveta onde guardava o anel. Ele o colocou no bolso do paletó que usaria naquela noite, sentindo o peso da pequena caixa como um lembrete constante de suas intenções. Hoje, eu vou pedir a mulher que amo em casamento, murmurou para si mesmo no espelho, e não me importa quem vai estar assistindo. Do outro lado da casa, Valentina também se preparava psicologicamente para a noite mais importante de sua vida, sem saber que antes da noite acabar, ela estaria usando um anel de noivado no dedo. A noite do jantar chegou com uma tensão que podia ser sentida no ar da mansão. Valentina tinha passado o dia inteiro preparando cada detalhe com perfeição absoluta. A mesa estava posta com a louça mais fina da família. As flores do jardim decoravam o ambiente com elegância, e o aroma dos pratos que ela preparou com tanto carinho
enchia a casa. Ela tinha escolhido um vestido simples, mas bonito, um dos poucos que possuía, e prendeu o cabelo de forma elegante. Quando Ricardo a viu arrumada, ele ficou sem palavras por alguns segundos. Você está linda, Valentina. Absolutamente linda, disse ele, ajustando o paletó nervosamente. Ela percebeu que ele também estava ansioso, o que de alguma forma a tranquilizou um pouco. Os primeiros a chegar foram os pais de Ricardo, Antônio e Helena Almeida. Antônio era um homem alto e imponente, acostumado a comandar reuniões de empresários e a tomar decisões importantes. Helena era uma senhora elegante, sempre muito bem vestida, que cuidava da parte social dos negócios da família. Ricardo, que bom ver você mais animado ultimamente, comentou Helena, beijando o rosto do filho. Esperamos que você tenha boas notícias para nos dar sobre o casamento. Ricardo apenas sorriu de forma enigmática e disse que teriam uma conversa muito importante durante o jantar. Logo em seguida, chegaram Verônica e seus pais, Carlos e Márcia Santos. Verônica entrou na casa como se fosse a dona do lugar, vestindo um vestido caríssimo e joias que brilhavam sob a luz do lustre. Ela cumprimentou Ricardo com um beijo no rosto e um abraço mais demorado que o necessário, como se estivesse marcando o território. Amor, você não imagina como estou feliz por termos superado aquela bobagem da semana passada, disse ela em voz alta, para que todos ouvissem. Eu sabia que você ia perceber que foi só um mal-entendido. Ricardo se afastou dela educadamente e apenas disse que iriam conversar durante o jantar. Quando todos estavam acomodados na sala de estar tomando aperitivos, Verônica não resistiu em demonstrar sua autoridade sobre a casa e sobre Valentina. Ricardo, cadê aquela empregada que sempre fica circulando por aqui? Perguntou ela, olhando ao redor. Eu quero falar com ela sobre o serviço da mesa. Espero que ela tenha aprendido a se comportar adequadamente. Ricardo sentiu o sangue ferver, mas controlou a raiva. A Valentina está terminando os últimos preparativos do jantar. Ela preparou tudo sozinha esta noite, e tenho certeza de que vocês vão ficar impressionados com o resultado. Durante o jantar, a conversa fluiu sobre negócios, política e assuntos sociais. Verônica estava radiante, conversando sobre os preparativos do casamento, como se nada tivesse acontecido. Márcia, você precisa ver as opções de flores que separei para a decoração da igreja, dizia ela para a mãe. E Helena, estou ansiosa para a gente ir escolher o vestido juntas. Vai ser o casamento do século. Os pais de ambos os lados pareciam satisfeitos com os planos, e Ricardo deixava a conversa fluir sem interferir, aguardando o momento certo para sua revelação. Foi durante a sobremesa que Verônica cometeu o erro que Ricardo estava esperando. Valentina entrou na sala carregando a travessa com o bolo de chocolate que tinha preparado especialmente para a ocasião. Ao tentar servir a fatia para Verônica, um pequeno pingo de calda de chocolate escorreu na toalha da mesa, bem ao lado do prato dela. Era um acidente mínimo, quase imperceptível, mas Verônica viu ali a oportunidade perfeita para reassumir seu controle sobre Valentina na frente de todos. Mas que incompetente! Exclamou Verônica, batendo a mão na mesa com força. Olha só o que você fez, sua desastrada. Sujou a toalha toda. Todos na mesa olharam para a pequena mancha, surpresos com a reação exagerada de Verônica. Verônica, foi só um pequeno acidente. Tentou interferir Helena, mas Verônica estava determinada a humilhar Valentina publicamente. Não, Helena. Empregada tem que saber fazer seu trabalho direito. Isso é inadmissível. Verônica se levantou da cadeira com um sorriso cruel no rosto e olhou diretamente para Valentina, que estava parada ao lado da mesa com a travessa nas mãos, claramente constrangida. Você sabe o que vai fazer agora? Disse Verônica com voz alta e autoritária. Vai se ajoelhar aí no chão e vai limpar essa sujeira com seu próprio cabelo. O silêncio que se fez na sala foi ensurdecedor. Todas as pessoas presentes ficaram chocadas com o que acabaram de ouvir. Isso mesmo que vocês ouviram, continuou Verônica apontando para o chão. Ajoelha aí e usa esse cabelo para limpar. Pelo menos vai servir para alguma coisa, já que parece uma vassoura mesmo. Valentina ficou paralisada, sentindo o rosto queimar de humilhação. Ela nunca tinha sido tratada daquela forma na frente de outras pessoas, e não sabia como reagir. As lágrimas começaram a se formar nos olhos dela, mas ela tentou controlá-las.
Foi quando Ricardo se levantou da cadeira com tanta força que ela quase tombou. "Chega!" gritou ele, com uma voz que ecoou por toda a casa. "Chega dessa humilhação! Senta nessa cadeira agora mesmo, Verônica!" Todos na mesa ficaram atônitos com a explosão de Ricardo, que nunca tinha levantado a voz na frente da família. "Ricardo, o que deu em você? É só uma empregada", começou Verônica, mas ele a interrompeu imediatamente. "É só uma empregada? Só uma empregada?" repetiu ele com os olhos brilhando de raiva. "Você quer saber quem é essa só empregada, Verônica? Eu vou contar para todo mundo aqui quem vocês dois realmente são." Ele se virou para a família, que estava acompanhando tudo em silêncio total. "Semana passada, essa mulher que está sentada aí na mesa comigo veio aqui na minha casa enquanto eu estava trabalhando e agrediu covardemente a Valentina." "Agrediu como, filho?" perguntou Antônio com a voz séria. Ricardo respirou fundo e começou a contar toda a história, desde a forma como Verônica forçou Valentina a beber contra sua vontade, até os tapas violentos que deu nela. "Quando cheguei em casa, encontrei Valentina machucada, bêbada contra sua vontade, e essa mulher rindo histericamente da agressão que tinha acabado de cometer." Verônica tentou negar, dizendo que estava apenas colocando a empregada no lugar dela, mas Ricardo não deixou ela falar. "Vocês querem saber por que ela fez isso?" continuou Ricardo, olhando para cada pessoa na mesa. "Porque ela percebeu que eu estava me apaixonando por Valentina, e não conseguiu suportar a ideia de que uma pessoa do povo pudesse roubar o coração dela." Helena levou a mão ao peito, surpresa com a revelação. "Se apaixonando, Ricardo?" perguntou ela. "Sim, mãe. Apaixonado. Completamente apaixonado por uma mulher que é 1000 vezes melhor pessoa que qualquer uma que vocês já conheceram." Verônica estava ficando vermelha de raiva e desespero. "Ricardo, você não pode estar falando sério. Você vai jogar fora nosso casamento, nosso futuro, nossa família, por causa de uma empregada qualquer?" Ricardo olhou para ela com tanto desdém que ela quase se encolheu na cadeira. "Nosso futuro? Que futuro, Verônica? Um futuro onde eu seria casado com uma mulher cruel, violenta, que bate em pessoas indefesas por puro prazer? Um futuro onde eu teria que fingir amar alguém que me causa nojo?" "Ricardo, controle-se!" interferiu Carlos Santos, pai de Verônica. "Você está exagerando. Foi só um mal-entendido entre as duas." Ricardo se virou para ele com fúria. "Mal-entendido? Senhor Carlos, sua filha forçou uma mulher a beber até ficar bêbada e depois agrediu ela fisicamente. Isso não é mal-entendido, isso é crime. E vocês querem que eu case com uma pessoa capaz de fazer isso?" Ele pegou o celular do bolso. "Eu tenho fotos dos ferimentos que ela causou na Valentina. Tenho as roupas rasgadas que guardei como prova. Querem que eu mostre para vocês?" O silêncio na sala era total. Todos estavam processando as informações que Ricardo tinha acabado de revelar. Helena olhou para Valentina, que estava em pé ao lado da mesa com lágrimas escorrendo pelo rosto, e sentiu uma pontada de compaixão. "Meu Deus, Ricardo, isso realmente aconteceu?" perguntou ela. "Aconteceu sim, mãe. E eu jamais vou perdoar a mim mesmo por ter exposto a Valentina a essa situação." Ele se virou para Verônica, com o rosto transfigurado de raiva. "Você me enoja, Verônica, profundamente. A forma como você tratou uma pessoa inocente, como você usou sua posição de poder para humilhar quem não podia se defender. Você é tudo de pior que existe no ser humano." Verônica tentou uma última cartada, apelando para os pais de Ricardo. "Antônio, Helena, vocês não vão deixar que ele destrua a vida dele por causa de uma empregada, vão? Pensem no futuro da empresa, nos negócios que temos juntos." Antônio olhou para a filha do sócio comercial e depois para o próprio filho. "Verônica, se o que Ricardo está falando é verdade, não existe mais possibilidade de união entre nossas famílias. Nós não aceitamos violência contra pessoas indefesas, independentemente de classe social." Foi então que Ricardo tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Ele tirou a pequena caixa do bolso do paletó e caminhou até onde Valentina estava. Diante de todos os presentes, ele se ajoelhou no chão e abriu a caixa, revelando o anel de diamante que tinha escolhido especialmente para ela. "Valentina", disse ele, com a voz embargada de emoção, "você é a mulher mais corajosa, mais gentil e mais íntegra que eu conheço. Você cuida de tudo e de todos com um amor que transforma qualquer lugar. Você me ensinou o que é amar de verdade, o que é querer proteger alguém mais que a própria vida." Todas as pessoas na sala estavam completamente mudas,
observando a cena que jamais imaginaram presenciar. Eu não me importo com diferenças de classe, com o que a sociedade vai pensar, com nada além do que sinto por você, continuou Ricardo ainda ajoelhado. Você quer se casar comigo, Valentina? Quer construir uma vida comigo, enfrentar tudo que vier pela frente ao meu lado? Quer ser minha esposa, minha companheira, minha família? Valentina estava chorando copiosamente, sem conseguir acreditar no que estava acontecendo. Ricardo, na frente de todos, você tem certeza? Sussurrou ela. Eu nunca tive tanta certeza de alguma coisa na minha vida, respondeu ele pegando a mão dela. Quero que todo mundo saiba que você é a mulher que eu escolhi, que eu amo, que eu quero ao meu lado para sempre. Valentina olhou ao redor da mesa, vendo os rostos surpresos, mas não hostis da família de Ricardo, vendo Verônica com o rosto transfigurado de ódio, e depois olhou novamente para o homem que estava ajoelhado na sua frente, oferecendo seu coração e sua vida. Sim, disse ela com a voz trêmula, mas firme. Sim, eu aceito me casar com você. Ricardo colocou o anel no dedo dela e se levantou para abraçá-la, enquanto toda a sala explodia em um misto de surpresa, emoção e aprovação. O momento seguinte ao pedido de casamento foi de silêncio total, quebrado apenas pelo som dos soluços emocionados de Valentina. Ricardo a abraçou com força, sussurrando no ouvido dela. Agora você é minha noiva, meu amor. Ninguém mais vai te humilhar ou te fazer mal. Quando eles se separaram do abraço, todos os olhos estavam fixos neles, mas a reação da família Almeida foi completamente diferente do que Valentina esperava. Helena foi a primeira a se levantar, caminhando até onde eles estavam e pegando as mãos de Valentina entre as suas. Meu filho nunca foi tão feliz quanto tem estado nas últimas semanas, disse ela, com lágrimas nos olhos. Se você é a responsável por essa felicidade, então você é bem-vinda à nossa família. Antônio também se levantou e se aproximou do casal. Ricardo, eu confio no seu julgamento. Se você escolheu essa moça, é porque vê nela qualidades que nós ainda vamos conhecer melhor. Ele se virou para Valentina com uma expressão séria, mas não hostil. Valentina, eu peço desculpas pelo que você passou aqui em nossa casa. Ninguém merece ser tratado da forma como você foi tratada. A aceitação da família deixou Valentina ainda mais emocionada, porque ela jamais esperou que fosse tão bem recebida. Senhor Antônio, dona Helena, eu prometo que vou fazer o Ricardo muito feliz. Ele é a pessoa mais importante da minha vida. Do outro lado da mesa, a família Santos estava em estado de choque total. Verônica não conseguia acreditar que tinha perdido Ricardo para uma empregada doméstica, e sua mãe Márcia estava visivelmente constrangida com o comportamento da filha. Verônica, nós vamos embora agora, disse Carlos Santos levantando-se da cadeira com dignidade. É melhor deixarmos esta família resolver seus assuntos em paz. Verônica tentou mais uma vez mudar a situação. Ricardo, você ainda pode mudar de ideia. Quando você cansar dessa fantasia, eu vou estar esperando. Ricardo nem olhou na direção dela. Verônica, você nunca mais vai pisar nesta casa. E se tentar se aproximar da minha noiva novamente, eu vou chamar a polícia. Depois que a família Santos saiu, o clima na casa mudou completamente. Helena insistiu para que Valentina se sentasse à mesa como convidada, não como empregada. A partir de hoje você faz parte desta família, querida. Não quero mais ver você servindo mesa ou limpando casa. Vamos contratar outras pessoas para fazer esse trabalho. Valentina ficou sem saber como reagir, ainda processando a mudança completa em sua situação. Dona Helena, eu não sei como me comportar como noiva do Ricardo. Eu sempre fui empregada, não sei nada sobre o mundo de vocês. Helena sorriu com carinho. Você vai aprender, minha filha, e nós vamos te ensinar tudo o que for necessário. Nos dias que se seguiram ao jantar, a vida na mansão se transformou completamente. Ricardo contratou uma empresa de limpeza para cuidar da casa e deixou claro para todos que Valentina agora era sua noiva e futura esposa. Ele a levou para fazer compras de roupas adequadas para sua nova posição social, sempre respeitando o gosto dela e escolhendo peças elegantes, mas não ostensivas. Eu não quero que você mude completamente quem você é, dizia ele, enquanto ela experimentava vestidos. Quero apenas que você se sinta confortável e confiante no nosso meio social. A notícia do noivado se espalhou rapidamente pelos círculos sociais da cidade, causando diversos tipos de reação. Alguns criticavam a escolha de Ricardo,
dizendo que ele estava jogando fora suas oportunidades por um capricho. Outros elogiavam a coragem dele de seguir o coração independente de convenções sociais. Mas Ricardo e Valentina não se importavam com as opiniões externas, porque estavam construindo sua felicidade baseada no amor verdadeiro que sentiam um pelo outro. Helena tomou Valentina sob sua proteção, ensinando-a sobre etiqueta social, apresentando-a para amigas da família e ajudando-a a se adaptar ao novo mundo. Valentina, você tem uma educação natural que muitas mulheres da nossa classe não possuem, dizia Helena durante as aulas de comportamento social. Você é genuína, carinhosa e honesta. Essas qualidades valem muito mais que qualquer curso de etiqueta. Antônio também começou a incluir Valentina nas conversas sobre negócios, percebendo que ela tinha uma inteligência prática e uma visão sensível que poderia ser valiosa para a empresa. O casamento foi marcado para 3 meses depois do noivado, tempo suficiente para organizar uma cerimônia bonita, mas sem exageros. Valentina insistiu em uma celebração simples, porque não se sentia confortável com grandes ostentações. Eu só quero uma festa, onde possamos celebrar nosso amor com as pessoas que realmente importam para nós, disse ela para Ricardo. Não precisa ser nada muito luxuoso. Ricardo concordou completamente, porque também preferia uma celebração mais intimista e significativa. Durante os preparativos do casamento, Valentina e Ricardo tiveram longas conversas sobre como seria sua vida juntos. Ele queria que ela se envolvesse nos projetos sociais da empresa, usando sua experiência de vida e sua sensibilidade para ajudar outras pessoas que passaram por dificuldades parecidas. Valentina, você sabe como é ser invisível na sociedade, como é precisar de uma oportunidade. Você pode ser a voz dessas pessoas dentro da nossa empresa, explicou ele. A ideia empolgou Valentina, que sempre teve vontade de ajudar outras pessoas, mas nunca teve meios para isso. A cerimônia de casamento aconteceu numa tarde ensolarada de sábado, no jardim da própria mansão, onde eles se conheceram e se apaixonaram. Valentina usou um vestido simples, mas elegante, e seu rosto irradiava uma felicidade que contagiava todos os presentes. Quando Ricardo a viu caminhando até o altar improvisado entre as flores que ela mesma cuidava, ele chorou de emoção. Você está linda demais, sussurrou ele, quando ela chegou ao seu lado. Estou casando com a mulher mais bonita do mundo. Durante a troca de alianças, eles repetiram os votos que haviam escrito juntos. Eu prometo te amar e te respeitar sempre, independente das dificuldades que a vida trouxer, disse Ricardo, colocando a aliança no dedo de Valentina. Prometo te proteger e te fazer feliz todos os dias da nossa vida. Valentina, com lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto, respondeu: Eu prometo te amar com todo o meu coração, te apoiar em todos os seus sonhos e construir com você uma família baseada no amor verdadeiro e na honestidade. Quando o padre os declarou marido e mulher, toda a pequena multidão de convidados aplaudiu emocionada. A festa foi exatamente como eles sonharam, íntima, alegre e cheia de amor. Helena fez questão de fazer um discurso emocionado sobre como Valentina tinha trazido luz para a vida de Ricardo e para toda a família. Ela nos ensinou que o valor de uma pessoa não está na sua conta bancária, mas no tamanho do seu coração, disse Helena, levantando a taça. Bem-vinda à família, minha filha. Antônio também discursou, falando sobre como orgulhoso estava do filho por ter tido coragem de seguir o coração e escolher o amor verdadeiro acima de convenções sociais. 1 ano depois do casamento, Valentina estava grávida do primeiro filho e havia se tornado uma peça fundamental nos projetos sociais da empresa Almeida. Ela criou um programa de capacitação profissional para jovens órfãos, usando sua própria experiência para entender as necessidades desse público. Eu sei o que é não ter ninguém no mundo e precisar se virar sozinha, explicava ela para os jovens que participavam do programa. Vocês não estão sozinhos anymore. Agora vocês têm uma família que acredita em vocês. O programa foi tão bem sucedido que outras empresas começaram a copiar o modelo. Ricardo olhava para sua esposa trabalhando com tanto carinho e dedicação com pessoas que precisavam de ajuda e se sentia o homem mais sortudo do mundo. Você transformou não só minha vida, mas a vida de tanta gente, dizia ele, acariciando a barriga dela onde crescia o bebê deles.
Nosso filho vai ter a mãe mais especial que existe. Valentina sorria, apoiando a cabeça no ombro do marido. Nós vamos criar nossos filhos para serem pessoas bondosas, que olham para os outros com compaixão, independente de classe social. Eles construíram juntos uma vida baseada em amor verdadeiro, respeito mútuo e propósito social, provando que quando o coração escolhe com sinceridade, o amor sempre vence qualquer barreira. E assim, chegamos ao final de mais uma história que nos ensina sobre o poder transformador do amor verdadeiro. A jornada de Valentina e Ricardo nos mostra que o valor de uma pessoa não está na sua posição social ou na sua conta bancária, mas na bondade do seu coração e na sinceridade dos seus sentimentos. Se esta história tocou seu coração, deixe um like aqui embaixo. Se inscreva no canal para não perder nossas próximas histórias e compartilhe com aquela pessoa especial que também acredita no poder do amor verdadeiro. Contem aí nos comentários qual foi a parte da história que mais emocionou vocês. Eu leio cada comentário com carinho. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que vocês encontrem pessoas que reconheçam o valor do seu coração e que nunca desistam de acreditar no amor verdadeiro. Até a próxima história.